Vem cá, chega mais pertinho. Hoje a gente vai falar sobre como a relação entre as pessoas traz saúde pra gente e a falta de relacionamento também pode atrapalhar a nossa saúde, a nossa longevidade. Então chega mais perto, aumenta o som da TV e presta atenção, porque esse programa vai estar muito legal. Eu trouxe uma frase aqui de Francis Bacon para você refletir hoje e ela diz o seguinte: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E quando você tem a verdade, quando você sabe que algo é realmente importante e verdadeiro, aprende a esperar, aprende que o tempo pode te ajudar a consolidar essa verdade muito mais do que a sua ânsia de impor essa vontade. Frase sábia de hoje, então, aqui no Vida e Saúde. E eu quero convidar a doutora Rosana para falar um pouquinho mais para a gente hoje sobre esse tema que é tão importante e que é relativamente novo, assim, na questão do conceito de saúde. Relacionamento social está junto ali com longevidade, com qualidade de vida. Que interessante, doutora. Sem dúvida. Tudo que nós já conversamos, por exemplo, e que a mídia fala muito sobre longevidade, e lá nas neurociências e outras ciências, falando o quanto que a inflamação é algo que prejudica, não só trazendo doenças, mas também impactando a longevidade, ou seja, encurtando a nossa vida, as relações sociais fazem parte desse quadro. Nós hoje já sabemos que, por exemplo, boas relações sociais podem ter o efeito sobre o nosso organismo de diminuir essa inflamação, trazendo para o nosso organismo um melhor bem-estar e também mais saúde. Doutora, quais são os tipos de relações sociais mais comuns? Eu acho que a relação entre pais e filhos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos amorosos, né? Quando a gente encontra alguém com quem a gente quer passar o resto da vida, essas são as relações que nós procuramos mais. Que a gente escolhe, digamos. Que a gente escolhe, mas tem aquelas do trabalho que você está inserido num contexto e que você tem que conviver ali. E mesmo dentro de um transporte coletivo, em um teatro, em um campo de futebol, qualquer lugar, nós estamos em contato com as pessoas, porque afinal de contas somos seres sociais. Tá. O nosso cérebro precisa de outros cérebros para se manter saudável. É tanto que o que nós discutimos muito hoje é que os cérebros até conversam entre si. Sabia disso? Eu não sabia disso não. Que história interessante. É muito interessante. Dá assunto para outro programa. Total. Por exemplo, o seu comportamento empático, o seu sorriso, eu posso recebê-lo assim, ai que legal, ela gostou de mim. Mas o seu cérebro sabe fazer uma análise um pouco mais profunda e de alguma forma descobre que você não está sendo simpática porque você tem algum interesse. Mesmo que conscientemente eu não perceba isso, o meu cérebro percebe e ele vai reagir a isso. Que interessante, ou seja, ele é verdadeiro, não tem como enganar ali. Não tem como, não tem como. Doutora, será que todas as relações sociais acabam sendo benéficas para a gente? Talvez seja uma ideia muito simplista pensar que isso é possível, porque, como você mesma disse, né? Tem relações que a gente escolhe, tem relações que a gente precisa conviver. Família, por exemplo, a gente tem que dar um jeito de fazer funcionar. Sim, e nós sabemos que existem, inclusive, os transtornos de personalidade que envolvem este convívio social prejudicado. Então, algumas pessoas, por exemplo, em alguns traços sociopatas, as pessoas que têm esse transtorno de personalidade não conseguem reconhecer o outro como igual. Então, por exemplo, eu não consigo imaginar a dor que o outro sente, quem tem esse tipo de transtorno. Então, ele pode fazer mal ao outro porque ele não sente como se ele estivesse sem culpa nenhuma. Ele não tem nenhuma culpa. É tanto que essa falta de culpa, ela é um desvio mesmo e a gente consegue perceber que tem até uma alteração cerebral, por exemplo, de regiões do cérebro envolvidas com emoção que nessas pessoas tem um prejuízo nessas regiões. Interessante, olha só. Agora, parece que algumas pessoas são mais sociáveis, são expansivas, falam, não têm vergonha, não têm timidez, enquanto que outras sofrem um pouco mais para se desenvolver nessa área e algumas até acabam por desistir. Mas eu queria que a doutora Rosana falasse agora para mim e para você sobre a importância desses bons relacionamentos sociais para o nosso cérebro, doutora. Sim. Quando nós olhamos para o desenvolvimento do ser humano, o contato social ele é imprescindível para um bom desenvolvimento. Por exemplo, quando nós nos referimos aos bebês, se esse bebê, logo após o nascimento, ele não receber acolhimento e toque da mãe,
ele pode ter regiões do cérebro prejudicadas. O hipocampo dele, que está envolvido com memória, com afetividade, pode ter uma alteração. Até mesmo na síntese de um neurotransmissor que é super importante, o GABAérgico, que é o principal inibitório do sistema nervoso central, para manter todo esse funcionamento em equilíbrio, ele pode sofrer um prejuízo por conta desse contato inicial com a mãe. E também se indica que aquelas crianças que têm esse contato, esse carinho materno, logo após o nascimento, eles têm uma maior tendência de saber resolver melhor os estresses da vida, podem ser mais resilientes, têm uma melhor possibilidade de cuidar bem dos seus filhos e ainda, quando a gente olha para a saúde dessa criança, ela pode ter uma saúde melhor e também uma performance cognitiva melhor. Olha, se a gente está vivendo numa época em que a depressão, a ansiedade, o estresse estão, assim, cada vez mais comum, infelizmente, e você está dizendo que o toque, que é um tipo de relacionamento, né, logo assim, com uma linguagem não verbal ainda desenvolvida, então você está dizendo que dá para prevenir alguns problemas de saúde através dos relacionamentos, dos bons relacionamentos, doutora? Sem dúvida. A gente vê, por exemplo, que idosos que vivem isolados por conta de toda uma condição de abandono, eles têm maiores prejuízos com esse isolamento social do que com diabetes, hipertensão e uma má alimentação. Nos adolescentes, da mesma forma, a falta de convívio em grupo pode trazer para eles inúmeros malefícios. Por isso que a gente insiste tanto mesmo, sendo um adolescente que gosta das redes sociais, claro, é um tipo de relacionamento, mas aquele contato dia a dia com as pessoas é protetor para o cérebro, principalmente um cérebro em desenvolvimento. Agora a gente anda... caminhamos por margens difíceis aí, né? Porque a gente tem aí as redes sociais ou as facilidades que nos aproximam virtualmente, mas parece que os relacionamentos reais estão cada vez mais superficiais. Ou seja, parece que a gente sabe como lidar com as coisas no papel ou na tela, mas quando é o olho no olho, parece que a gente tem tanta dificuldade, doutora. É tanto que a gente tem percebido, por exemplo, que algo que parecia ser muito legal para alguns grupos, que o sexo sem compromisso ou fora do casamento, que era tão mais comum, tem diminuído, por incrível que pareça, em algumas regiões do mundo. E até mesmo o abuso de drogas, a gente percebe uma diminuição nos Estados Unidos e na Europa, mas que estão sendo substituídos por transtornos envolvidos com as redes sociais. Olha só! Inclusive o aumento do número de suicídios, não só, lógico, por conta das redes sociais, mas talvez por este isolamento social que acaba provocando. É tanto que quando nós olhamos para alguns transtornos emocionais, como a depressão, a ansiedade, neles é muito comum encontrarmos uma mudança no padrão social da pessoa, o isolamento. Quando a gente vai, por exemplo, para uma esquizofrenia, dentre os sintomas negativos, que é aquele que é mais difícil da gente cuidar, existe o embotamento afetivo, o indivíduo ficar fechado em si mesmo, em si mesmado. Então, tudo isso prova de que o natural para o ser humano é viver em sociedade, em contato com os outros, para a troca de experiências e também para um bom desenvolvimento. E a gente tem visto, então, algumas pessoas tão preocupadas com isso, famílias, você que em casa, de repente, colocou aí a regrinha, né? Nada de celular à mesa, é hora da gente conversar, saber como é que foi o dia um do outro. A gente tem visto também um movimento, contra, né? Contra os eletrônicos para tentar restabelecer essa comunicação, esse tete-a-tete tão importante. Agora, a gente perdeu um pouquinho desse tato, o que deve e o que não deve fazer. E a gente preparou aqui uma ideia, né? Do que a gente pode estar fazendo para estragar os relacionamentos sociais. Vou começar aqui com essa dica, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou adicionar aqui o agora. Tem que ser agora. Agora. E como essa ansiedade nós temos levado até para as redes sociais, né? Você manda uma mensagem para alguém, se demorou um minuto para receber a resposta, o que ele fez, eu vi que estava online e não me respondeu, então a nossa
ânsia mesmo para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e também que as pessoas façam tudo ao mesmo tempo, tem estragado muito os relacionamentos, porque, como já dizia o sábio Salomão, debaixo do sol há tempo para tudo. Então, quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, isso não é saudável nem para a sua saúde, porque a gente não consegue nem se concentrar em tudo ao mesmo tempo. E esse fazer tudo ao mesmo tempo significa que a gente está sem tempo. E isso acaba que não faz nenhuma coisa bem feita, nem outra. E quando a gente não faz bem feito, nós vamos ser mais criticados dependendo do momento que a gente não fez bem feito. Pensa lá no trabalho ou na escola que você nunca faz nada bem feito. Aumenta a culpa. E a frustração também, porque como você não faz nada bem feito, parece que aquela sensação de produtividade ou de tipo assim, conquista, né? Poxa, consegui, venci, cheguei lá, não acontece quando a gente faz tudo ao mesmo tempo. E não acontece, e além disso, quando alguém vai te fazer talvez uma observação que é construtiva ou te pedir assim, olha, eu preciso desse relatório para hoje, já é o suficiente para você achar que não te amam mais, que as pessoas só te criticam. Então, é organizar o tempo mesmo e tirar da agenda aquilo que a gente não consegue fazer. Além disso, dar tempo ou dar prioridade para aquilo ou para quem, eu diria, é realmente importante. Famílias têm ficado, às vezes, abandonadas, todos dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar, abandonados porque alguém está fazendo tudo ao mesmo tempo agora e tudo virtual, nada aqui, né? Sim, sem dúvida. Vamos dar uma olhada numa outra... Um outro empecilho que pode deixar de promover os nossos relacionamentos. Prometer o que não pode. Às vezes a gente está prometendo o que não pode cumprir, deixa alguém na mão ou cria uma expectativa e esse criar expectativa gera frustração também. E a frustração é algo que pode impactar muito os nossos relacionamentos, porque nos deixa, quando nós frustramos alguém, na maioria das vezes nós também nos frustramos. Então, não sai prometendo que você não pode cumprir. Sabe uma coisa que eu aprendi uma vez? Lendo um livro, assim que eu casei, ganhei um livro. E no livro a autora dizia assim, olha, eu me frustrava muito por prometer o que eu não podia cumprir. Uma palestra, ajudar alguém e tal. E ela disse que ela começou a não prometer na hora que pediam. E ela dizia assim, olha, eu vou pensar, olhar a minha agenda e te dou uma resposta. Vou tentar te ajudar, mas eu não sei se posso. Só de respeitar esse momento de pensar para responder pode ajudar a resolver Metade dos compromissos talvez já vão deixar de lado aqui. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma dica bem legal. Boa, legal. Vamos dar uma olhada em outra possibilidade que pode estar atrapalhando os nossos relacionamentos. Eximir-se de culpa, da culpa. Imaturidade, né? Nós temos muito medo, claro, que passa pela nossa expectativa quanto ao que vão achar do nosso comportamento. Nós queremos que as pessoas gostem da gente. E quando você vê que você frustrou e se dá para esconder um pouquinho ali, você pega e fala assim, não fui eu. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. E sem dúvida nenhuma que isso é ruim para a maioria dos nossos relacionamentos. Pensa, num casamento você fica, não tenho culpa, não tem nada a ver com isso, foi você que provocou. E é interessante que isso não promove crescimento nenhum. Quando a gente é humilde, pede perdão quando a gente erra, e pede perdão e deixa a coisa pra lá, não é aquele perdão que você tem que ficar o tempo inteiro se remoendo, a gente acaba crescendo, porque a gente aprende com o que não deu certo. Agora, quando a gente se exime da culpa, a gente não está nem crescendo e às vezes está só descendo o nível, né, doutora? E a gente quer cobrar das crianças, né? Vai lá, pede desculpas. Fala quem fez, não fui eu. E sendo que elas estão vendo o nosso exemplo no dia a dia, né? Poxa vida. Doutora, uma outra coisa que dá muito ibope é... E a gente está falando de likes aqui, viu? Falar da vida do outro, criticar e usar os outros como exemplo do que fazer e do que não fazer. A fofoca mina a vitalidade de qualquer relacionamento. E o nosso cérebro gosta de fofoca. Não me diga! Se não fosse, a gente não fazia tanto, né? Ativa o nosso sistema de recompensa, dá prazer. Principalmente se nós estivermos falando de alguém conhecido. Ai, ai, ai. Então, falar de alguém que é uma pessoa comum não provoca tanto prazer ao nosso cérebro quanto falar de uma celebridade, alguém pública. Então, nós gostamos da fofoca sim. Por isso que existe o vigiar dos nossos comportamentos, porque na maturidade existe a possibilidade de falar assim, gosto, mas não vou fazer, pelo menos eu não vou tentar da próxima vez. Então, a gente gosta de fofoca, mas faz muito mal
para as nossas relações, sem dúvida nenhuma. E a fofoca é um negócio que contagia. Se você tá lá quieto no seu canto e chega alguém, olha, preciso te contar uma coisa. Acontece na maior das boas intenções, sabe? Aí a pessoa conta aquela fofoca, você tem a tendência de adicionar, né? Minha mãe diz, quem conta um conto, adiciona um conto. Adiciona um conto. Mas, na verdade, eu conheço algumas pessoas que usam uma tática muito interessante para combater a fofoca. Sabe qual é, doutora? Qual? Silêncio. Sim. Nem sim, nem não, nem concordo, nem discordo. Eu conheço pessoas que simplesmente abanam com a cabeça ou ficam quietas e o assunto evapora. Então fica uma dica para você aí que quer vencer a fofoca, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, mas use táticas também para ajudar a vencer esse hábito. Sem dúvida. A minha mãe, uma vez, uma mulher chegou em casa querendo falar de outra pessoa e minha mãe falou assim, desculpa, eu não quero saber. Porque eu tenho certeza que você, quando for contar isso para alguém, vai contar o que eu comentei sobre. Então, eu não quero fazer parte disso. Então, é algo que faz parte do exercício. Uma escolha. É uma escolha e é uma escolha racional. Não vou participar disso, porque a fofoca, ela passa muito por eu me considerar melhor do que o outro. Porque eu, no lugar, não faria isso. Olha só o que o fulano fez, alguém nessa posição tal, eu no lugar dele teria feito isso ou aquilo. A gente está julgando e se colocando para cima ainda, né? Só traz prejuízo, só traz prejuízo. Vamos dar uma olhadinha aqui numa outra situação que pode azedar todas as relações, fazer drama, aquela pessoa que às vezes até chantagia, que transforma qualquer situação num show de drama. E é algo pequenininho e ela consegue colorir tudo aquilo. Percebe, né, que quando a gente vai passando pela maioria desses daqui, nós estamos falando de uma imaturidade. A imaturidade faz parte lá nos primeiros anos e nós temos que ir progredindo. Criança faz drama com muita facilidade. E aí eu pergunto quanto nós adultos não estamos fazendo esses dramas. Claro que às vezes nós estamos sim mais tristes, fomos impactados com alguma coisa, que depois que a situação passa a gente fala assim, nossa, não precisava de tanto, mas presta atenção quando você está conscientemente exagerando para conseguir algum benefício, então presta atenção. Doutora, esses são vícios de comportamento que a gente sem querer vai adquirindo ou vai relaxando na nossa conduta que podem atrapalhar os nossos relacionamentos sociais. Por último, a gente tem uma coisa aqui que atrapalha bastante também, que é a procrastinação. A gente deixar para amanhã o que dava para resolver hoje, a gente deixar para responder, para pensar alguma coisa que vai irritar o outro, vai provocar um desarranjo no relacionamento. E pra gente também, né? Porque o que você procrastinou hoje vai impactar na tarefa de amanhã. Vai acumular. Vai acumular. E isso até pra nossa saúde mental é horrível. Quando você olha uma mesa toda cheia de papéis, toda desorganizada, isso provoca sobre o nosso cérebro também uma desorganização dos pensamentos. Então, quando você olha que tudo está caminhando bem, o estresse que aquela bagunça havia provocado deixa de existir. Então, a procrastinação é algo que nós precisamos resolver. É 1, 2, 3 já, levanta e vai fazer, porque vai ter que fazer. Então, é melhor fazer com antecedência do que sofrer pela procrastinação. Quando a gente começa a pensar na importância, no significado dos nossos relacionamentos para a nossa saúde, a gente precisa pensar talvez no cultivo de uma planta. Quando a gente ganha um vaso, a gente se quer que floresça mais uma primavera, mais um ano, a gente precisa de alguns cuidados, né, doutora? Verdade. Não dá para largar lá num canto e esperar que ele traga flores, embeleze o ambiente e com os nossos relacionamentos é assim também, a gente precisa cuidar sem exagero. Sim. A gente precisa alimentar ao invés de deixar de lado, abandonado, né? Sem dúvida. E nós temos que pensar que os relacionamentos, a nossa maturidade precisa passar também pela escolha de alguns relacionamentos. Nós encontramos hoje muitas pessoas vivendo uma codependência afetiva porque não conseguem colocar limites em alguns relacionamentos que são prejudiciais. Se pergunte o quanto que as pessoas de fato precisam entrar na sua vida ou invadir, trazendo malefícios. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós vamos abandonando as pessoas pelo meio do caminho, mas sabendo o grau de intimidade que nós podemos desenvolver. E não significa que não desenvolver intimidade com a pessoa X
ela vai ficar sozinha, porque talvez tenha alguém que seja tão parecida com ela que vai ser esse melhor amigo, é a afinidade. Então, nós não precisamos adotar todos no nosso coração, trazer para a nossa casa. Temos que tratar bem todo mundo, mas existem aqueles que serão mais próximos do que outros. Com certeza, a Bíblia já diz, né? Existem amigos mais chegados que o irmão e são esses amigos, essas amizades, às vezes se tornam irmãos da nossa escolha, né? Não de sangue, mas irmãos de escolha. E eu quero saber o seguinte, essas influências que a gente tem, às vezes, em determinadas fases da vida, a gente não dá nem para dizer se é bom ou ruim, a gente só quer pertencer, né? Mas com a maturidade, a gente começa a cultivar amizades. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, doutora, sobre como essas amizades podem interferir na maneira que a gente vê a vida. Sim, as amizades, sem dúvida nenhuma, quando estamos na adolescência, por exemplo, os nossos amigos têm uma grande influência sobre nós. E estas influências podem nos levar a uma dependência química, a relacionamentos abusivos. Então, sem dúvida nenhuma, principalmente o relacionamento com os nossos pais. A primeira infância, ela é muito importante para o desenvolvimento de uma personalidade e de uma saúde física e emocional. Crianças que sofrem, por exemplo, abuso na infância ou mesmo uma negligência, podem ter regiões do cérebro prejudicadas e, dependendo do nível que foi esse prejuízo, podem ser perdas irreversíveis. Nós encontramos, por exemplo, quadros de crianças que sofreram um abuso sexual acompanhado de outro tipo de abuso, que podem desenvolver uma epilepsia. Olha só. Porque muda até mesmo essa estabilidade cerebral, neuronal. Então, as nossas amizades, elas vão ter um impacto e essas amizades começam lá dentro de casa, né? Com pai, com mãe, com irmãos, quem está ali no nosso convívio mais próximo. Como a gente está desenvolvendo a plantinha interna ali para depois cultivar outros jardins. Sem dúvida alguma. Doutora, muito obrigada. Acho que a gente começou uma conversa aqui, tem muito mais para desenvolver. Se você quer conhecer mais do que a doutora Rosana faz e fala por aí, tem muita coisa na internet, coisa boa. E eu quero te agradecer pela contribuição aqui no Vida e Saúde neste dia e parabenizar, viu, doutora, pelo bom trabalho que você tem feito. Grata eu. Seguinte, a gente faz um rápido intervalo e na volta tem Minha Horta na Cidade e você aprende a fazer uma compota de pera, que delícia! E ó, não esquece não, hoje tem bolo de sorvete, a doutora Rosana vai voltar comigo para a cozinha. Olha que delícia essa receita!